Oi, minha gente, mais um episódio de Velho Pod e experiências que inspiram. Eu tenho certeza que não tem um podcast que você consiga escolher, não tem episódio aqui melhor do que o outro, porque cada convidado traz uma infinidade de falas, de conversas, de diálogos que são absolutamente inspiradores. Então, assim, curte o nosso canal, compartilha, fala pra todo mundo que Velho Pod é simplesmente incrível. E hoje não vai ser diferente, porque hoje a minha convidada, além de ser um escândalo de maravilhosa essa mulher, é uma mulher totalmente inspiradora. Sandra Veloso, muito obrigada por estar aqui. Eu tô muito feliz com o convite, de você ter aceito o meu convite. E aqui a gente já começa falando da idade, porque a idade aqui não é tabu. Diga para mim, quantos anos você tem? Eu gosto de falar, depois que passa junho, eu já começo a antecipar a próxima. Eu tô com 67 em dezembro. 67 em dezembro, então já tá antecipando essa data. Não tem esse negócio, não. Eu adoro falar sobre a minha idade. Eu gosto disso, eu gosto porque aqui Velho Pod é um espaço onde a idade é só um número para a gente avisar para as pessoas que isso é um detalhe, né? Que isso não faz aqui diferença na nossa vida. E assim, a sua história é muito maravilhosa. Gente, essa mulher, vocês não estão entendendo, essa mulher faz pole dance. Alguém sabe o que é pole dance? Vocês já viram? Porque todo mundo acha que pole dance é um negócio de striptease, né? É. Não é isso? Tem essa ideia. Sim. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser um movimento. São várias vertentes. Exatamente. Mas conta pra nós, como é que você chegou no pole dance? É desde sempre ou ele surgiu depois dos 50 a mais? Olha, ele surgiu depois dos 50 a mais. Primeiramente, agradecer, Roberta. Eu estou super feliz de estar aqui, que bom, mostrando para todos que velho pode realmente. Isso. Então, o pole dance começou para mim inesperadamente. Eu, com 57 anos, eu era maratonista, né? Fazia maratona, mas você sabe que tem algumas lesões. Sim. Em um momento de lesão, eu falei assim, gente, eu tenho que encontrar algum outro esporte. Mas peraí, 57 anos, tu era maratonista. Sim, meia maratonista. Não, meia maratona. Você meia maratona. que tá em casa, que não quer nem levantar da cama para poder fazer uma caminhada até a padaria, que é pegar o carro, toma vergonha na cara, porque 57 anos ela é maratonista. Não tô acreditando nisso. Meia maratona mesmo? Sim, eu comecei depois dos 50. A maratona eu comecei depois dos 50. Então, teve um ano que eu corri demais, corri uma maratona e corri várias meias, e eu fiquei com uma canelite. Falei assim, gente, só musculação não dá pra mim. É muito monótono. É chato. É muito chato. E eu fui a uma academia próxima ao trabalho e me apaixonei. Me apaixonei porque, como eu digo assim, eu encontrei uma anja no pole dance. Era uma professora e ela estava treinando para um campeonato. Era uma coisa maravilhosa que ela girava. Eu falei assim, gente, isso vai fazer parte da minha vida. E ela me inspirou de uma tal maneira. Porque quem faz, quando a gente tá olhando, parece a coisa mais simples do mundo. Porque quem é profissional naquilo, gira naquele bastão ali, como se fosse, assim, uma performance bobagem. Igual a nossa, a Ângela, quando veio fazer o podcast com a gente, do surf. Super fácil, né? Super simples, subir naquilo, sorrisão e vambora. Mas não é, né? Existe uma técnica, né? Total. E até mesmo em campeonatos, né? Que eu comecei em campeonatos de poliesporte, que é totalmente diferente, que ninguém sabe o que é o poliesporte. Vou falar com toda sinceridade. Em algum tempo eu também tive esse preconceito que as pessoas têm sobre o pole dance. Então eu falava para todo mundo, eu não faço pole dance. Eu sou atleta de poliesporte. Até que uma vez alguém me perguntou, fui fazer um teste para modelo, você nada? Eu pensei assim, como? Aí que eu entendi, as pessoas não sabem o que é poliesporte. Porque o poliesporte nada mais é que a ginástica olímpica. Sim. No poste. No poste. No pole, né? Então, mas como isso me inspirou, eu voltei, aí comecei a fazer, comecei a treinar, porque realmente é muito difícil.
E para que você ter uma performance legal, você tem que estar realmente bem preparada fisicamente, porque essa expressão de leveza conta ponto. Conta ponto. Aquela sensação de que você está fazendo como se nada fosse, conta ponto. Conta ponto no campeonato. Porque, de repente, você está... Porque é a parte do artístico. Você está fazendo aqueles movimentos de contração, 2 segundos lá parada naquela posição. Não está sentindo nada, está ótima, plena... E um sorriso. Ah, meu Deus. Tipo Miss, fazendo assim. Isso, tipo Miss. Mas é uma coisa, assim, super poderosa. Porque as pessoas falam, o pole dance te empoderou? De certa forma, sim, muito. Por quê? Ele te desafia. Ele te desafia a você fazer coisas que você não imaginava de conseguir fazer. Muitas mulheres pensam que o pole dance empodera porque você fica mais sexy, fica mais isso. Não. É desafio assim mesmo de força, de coragem. Porque em um campeonato, você subir numa barra de 4 metros de altura e você fazer movimentos que você está preso em uma trava ali, sabe? Só de perna, um braço. Você olha assim, gente, eu fui capaz de fazer isso? Se eu sou capaz de fazer isso, sou capaz de fazer muito mais. E com essa idade, quando eu comecei, não tinha a categoria 60 a mais. Não existia. Não. A categoria era 50 a mais. E eu competi as primeiras vezes, né, com mulheres recém-saídas dos 50, e eu já com 60, né? Uau! Começou depois, eu bem dizer, iniciou a categoria 60 a mais. Cara, que coisa sensacional. Agora, quando você fala para as pessoas, ainda é um susto? Muito. Porque geralmente... Como assim você não está fazendo hidroginástica, Sandra? E as pessoas não acreditam, levam um susto maior, porque eu não escondo a idade. Eu nunca escondi. Desde sempre, eu sempre me achei assim, gente, pra frente da minha idade. E quando eu falo a idade, tanto é que da primeira vez, né, meu primeiro campeonato, eu participando do campeonato 50 a mais, e é muito interessante que você participa com crianças, com meninas, né? Você não tem 50 anos. Ai, que maravilhoso. Você não tenho mesmo. Eu falei assim, lógico que eu não tenho. Eu sabia, eu tenho 60. Aí aquela coisa assim, maravilhoso. Né? E foi muito... e é inspirador, porque quando eu vou a um festival, que eu, a partir de um certo tempo, eu fazia somente poliesporte. E a partir de um certo tempo, comecei também no exótico. E o exótico é totalmente diferente do poliesporte. São vertentes, assim, uma realmente é somente técnica, mais técnica. Um campeonato de poliesporte, você tem que entrar com uma rotina pronta, os jurados já sabem o que você vai fazer. Os exercícios são específicos. Entendi. No poliexótico já é mais subjetivo. Né? É mais artístico, talvez? É mais artístico. E também você usa um salto de 20 centímetros. Uau! Aí que, quando eu comecei o exótico, eu comecei a ver o exótico, eu imaginava assim, gente, deve ser muito fácil, porque as pessoas não fazem tantas acrobacias como no poliesporte, porque você tem uma quantidade específica. Depois eu vi que não é. Não era assim. Você ficar sorrindo, fazendo tanta força. Com de um salto de 20 centímetros. É muito mais difícil. É muito. E as pessoas têm um preconceito como se não fosse um esporte, mas é um porque esporte. ainda tem essa coisa de achar que é da stripper, do striptease, né? Da coisa muito mais sexualizada, não digo nem sensual, uma coisa mais sexualizada. Sim. E que não é verdade. Não. É um esporte que demanda também muita coisa. E qualquer pessoa pode fazer? Pode, desde que treine. Desde que treine. No começo eu falava assim, não, qualquer pessoa pode fazer porque é muito fácil. Outro dia eu estava ouvindo uma campeã
Então, ela começou a estar no Instagram falando assim, gente, eu não posso ser humilde fazendo o que eu faço. Você sabe com quem eu estou falando. Eu não posso ser humilde o que eu faço. Então, chegava no polo e fazia uns movimentos assim, sabe? De muita força, de muita flexibilidade. Eu não posso ser humilde fazendo isso. Aí eu parei e pensei assim, gente, ó, aí que entra aquela autossabotagem. Sim. A gente se encara, aí vem a impostora. Porque se eu faço, qualquer um pode fazer. Sim. O que acontece com nós mulheres? Principalmente mulheres que já passaram por uma época que teve uma criação totalmente voltada para você tem que estar toda comportadinha. Olha, se você pode fazer alguma coisa, você guarda para você, não esnoba não. Sim. Né? E que quando você é elogiada, você tem que falar assim, imagina, que isso? Você também. A gente não aceita o elogio, né, Sandra? Não pode falar. Não, porque se você fala assim de uma conquista, de uma vitória, você está sendo uma pessoa esnobe. Principalmente se estiver ao lado de uma pessoa que não fez aquilo que você fez. Porque cada um tem a sua escolha. Então, a partir dessa vez que eu vi a menina falando isso, eu não posso ser humilde. Aí eu falei assim, gente, não vou falar mais que é fácil, não. Porque não é fácil. Claro que não. É fácil para mim determinados movimentos? Sim. Porque eu treinei muito aquele movimento. Aí é fácil. E o corpo, às vezes, se lesiona. Eu voltei do último ano, 2023, foi aquele ano de lesões. Sim. Foi um ano que eu fui campeã em 2 brasileiros. Aí eu fui para o Mundial, fiquei em 4º lugar na Polônia. Fui para o Europeu, medalha de prata do Europeu, estava competindo 50 a mais. Polônia, Europa, ela competindo polidense. Vocês estão ouvindo, né? E você aí, de novo, assistindo só Netflix e não vai na academia levantar 1 quilo. Olha isso. Agora é o momento da vergonha, de você parar, respirar e falar, meu Deus, né? Eu aqui, antes dos 50 anos, achando um absurdo eu ir na academia 2 vezes na semana, fazer aquela série de 5 minutos e ficar 45 conversando com o vizinho e não faz o que precisa fazer. Então, foca. Então, eu voltei, né, tremendamente lesionada, né? Aí, eu vou te dizer, certas coisas que eu fazia, não faço mais. Por quê? Recuperação, você parar de fazer. Voltar a fazer o que eu fazia é difícil? Mas eu vou voltar porque eu vou treinar, treinando. Então, é aquela coisa, não é fácil. Mas é possível. É possível, sim, porque eu comecei com 57 anos. Então dá. Dá. Dá para qualquer um. E você sempre fez esporte? Olha, sempre fiz esporte. Isso sempre foi uma rotina para você? Olha, sempre foi um prazer. Eu vou te falar, né? Quando existia, não sei agora, mas na época do ginásio, aí, quando a menina estava menstruada, não precisava fazer exercício. Fazer a educação física, né? Educação física. Ai, gente, eu adorava. Eu escondia das minhas colegas que estava menstruada. Porque eu dissesse na menstruada, você não vai fazer? Eu quero fazer. Ah, mas não pode, não sei o quê. Olha que louco, né, Sandra? Não pode. E hoje a gente sabe o quanto a atividade física melhora a cólica, melhora a oscilação de humor, né? Melhora muito aquela sensação do edema, do inchaço que dá nas pernas, no peito, nas costas. Então, olha como que as coisas mudam. Como as histórias vão se ampliando e graças a Deus a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E engraçado o seguinte, outra fase também, já madura, casada, trabalhando, algumas vezes eu me afastava do exercício físico, você sabe, né? Sim. A gente com filho, estudando. Eu fiz minha faculdade, já estava com um filho com idade escolar, era um sacrifício. Não era um sacrifício, era um desafio, né? Então, teve uma época que eu me afastei. Aí eu voltei a fazer minha musculação, fazer meu exercício, emagreci, fui ficando gostosa. Aí um dia
Né? Porque o gostoso é bônus, gente. Eu sempre fiz pela minha saúde. Eu sempre fiz pelo meu bem-estar. Mas podendo ficar gostosa, podendo ficar gostosa, a gente fica, né? ajuda. Ainda mais com os 60, não precisa. Posso falar direto? Pode. Gente, uma coisa que eu tô vendo agora, não precisa ficar com o tanquinho trincado. Porque tá todo mundo nessa paranoia. Todo mundo. Outro dia eu coloquei, gente, eu não tive tanquinho trincado nem quando era jovem, solteira. Vou ter agora, mas tá uma paranoia, então não é isso. Então eu fiquei, né, emagreci, aí veio uma colega de trabalho. Sandra, você se separou? Eu disse, não, por quê? Porque quando a mulher se separa... É que ela se cuida. É que ela se cuida. Eu falei assim, então é necessário bagulhar, perder o marido, para depois você pensar em você? Olha que loucura. Mas olha só, isso é uma realidade, né? E assim, é a mesma coisa, nós somos mulheres vaidosas, né? Muito vaidosas. E é muito comum as pessoas... Eu não saio de casa sem maquiagem, mas eu não faço isso pelo meu marido, eu faço isso por mim. Eu não gosto de ficar, não adianta. E aí as pessoas, nossa, tá amando, né? A mim, né? Às vezes meu marido fala assim, a gente vai em algum lugar, ele fala assim, mas você vai assim, lá é tudo tão mais simples. Eu falo, mas eu não sou simples. Eu não sou simples, eu não nasci pra ser simples. Não adianta, eu vou assim. Não tem ninguém que me faça usar um chinelo. Não vou usar chinelo, não adianta porque eu não vou usar. Então eu acho que fazer por você. E aí o outro, como o outro vai entender aquilo, é bônus, exatamente. É bônus, porque é uma coisa... O exercício físico, a atividade física sempre me deu prazer. Eu te falei, eu não sei andar de bicicleta. Porque na minha infância, vou te dizer que idade, não tinha grana para comprar bicicleta. Então eu não aprendi naquela idade. Depois, quando estava mocinha, comecei a aprender, mas deu tanto trabalho de desistir. Eu sempre gostei de exercícios que eu pudesse fazer sozinha. Então, depois, quando mais velha, já com 20 e pouco, aí eu fui para um balé. Eu quis aprender balé, mas eu sempre gostei de luta. Gente, eu na faculdade eu fiz luta. Eu com 16 anos comecei a karatê. Então, esse tipo de atividade de força sempre me deu, sabe, muito gosto. Eu gosto de luta também. Eu prefiro 1000 vezes a luta do que a academia. Quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento, e muita gente também acha que eu escondi, que eu fiz bariátrica, e eu não fiz bariátrica, eu não teria por que mentir sobre isso, né? Mas eu entendia que eu gostaria de mudar o meu estilo de vida sem a necessidade de uma cirurgia bariátrica. Porque eu entendia que se eu não mudasse aqui, a minha cabeça não teria cirurgia que fosse mudar a minha forma de lidar com a comida. Porque a grande questão era a minha forma de lidar com a comida. Eu sou mineira, né? Venho de uma família, a família do meu pai de obesos mórbidos, né? Então, a grande maioria bariátricos, e eu queria fazer diferente. Então, eu com menos de 40 anos, com 41 anos, eu fiz 78% de risco de infarto, porque eu estava muito obesa, e eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu vou fazer tudo aquilo que eu falo para meus pacientes, eu vou fazer por mim, e os meus pacientes acompanharam essa minha jornada. E durante 4 anos, eu perdi 36 quilos em 4 anos. E o tempo todo as pessoas falando assim, o que você está tomando? Porque as pessoas não acreditam que você, através da alimentação e através da atividade física, possa emagrecer. Você possa mudar. Agora, foi muito doloroso, Sandra. Não foi uma coisa simples. Foi muito difícil. Foi muito difícil reeducar a minha alimentação. Me privar de coisas que eu achava que eram primordiais na minha vida, né? Fazer as escolhas. E fazer escolha é uma coisa muito difícil, porque a gente quer tudo de melhor, mas a gente não quer abrir mão de nada, Sandra. Eu não falo, Roberta, difícil. Eu falo desafiador. Não tenha dúvida. Porque é um desafio de você fazer a escolha certa. Sim. Essa escolha. Você vai para a academia ou você vai para o barzinho bater papo? Você vai para a academia ou vai ficar dormindo? Você vai comer uma verdura, um legume? Que depois, ou você vai para a lanchonete, né? Porque depois aquilo entra no seu hábito, já passou.
já passou essa dificuldade, já fica uma coisa mais fácil. É como se falou, educar. E ter o prazer depois, eu acho que o mais gostoso é eu conseguir, o objetivo lá, Sim. Mas o processo também é muito prazeroso, porque é o que você falou anteriormente, sobre o propósito. Sim. Né? Você tem um propósito, mas o processo, né, para chegar a esse objetivo, a essa meta final, se não tiver prazer... Sim. E muitas pessoas na época, né, falaram assim, mas você é contra a bariátrica? De forma nenhuma, porque eu acho que tem pessoas que precisam. Mas na minha cabeça, eu podia fazer diferente através de escolhas diferentes. Porque eu também tinha consciência que até ali eu não estava fazendo boas escolhas. E isso é a coisa mais difícil também, né, Sandra? A gente cair a nossa ficha... Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Eu digo isso também porque depois que eu parei de competir, como eu estava competindo, que eram 4 horas por dia de muito exercício, muita coisa, uma outra alimentação, aí eu como umas besteirinhas, né? E, às vezes, me falta autorresponsabilidade. Eu digo, porque meu marido adora chocolate. Ele compra chocolate. Eu vou lá e como o chocolate dele todinho. Quando ele vai procurar, cadê? Não tem mais nada. Eu digo assim, amor, você que trouxe para dentro de casa. Mas não, a culpa não é dele. Você que trouxe para dentro de casa. Eu comi. Fazer o quê? Então, é isso. É muito fácil a gente pegar uma coisa mais fácil. Aí depois você, naquela pergunta, né? O que me deixa muito irritada, eu vou falar depois sobre isso. Então, é uma coisa... Autorresponsabilidade é tudo. É saber que nós estamos daquela forma porque queremos. E também o que acontece? Há casos de bariátrica que você faz, mas como você não reeducou a sua mente... Sim. Você volta. Sim. Eu estava falando antes, eu tenho 5 pacientes, se não me engano, são 5 pacientes que reganharam entre 40 e 52 quilos. Pós-bariátrica já, eu só atendo 50 a mais, já com seus 55, 60, até 69 anos, que é a mais velha, e justamente por conta desse lugar, né, de você fazer mecanicamente a retirada de uma parte do estômago é só uma parte do processo, porque o processo está aqui. Total. A cabeça precisa mudar, né? Então, assim, você olhar para a comida e saber que ela está ali, mas que você não precisa comer tudo, que você não precisa provar de tudo, que você não precisa esperar comer até acabar. E isso é um processo que, quando a gente entra num quadro de obesidade, a gente acaba treinando, a gente começa a comer sem perceber. Né? A gente come porque tem. Você não come porque está com fome. Não. Você não come para se alimentar. Você come porque tem. Né? E isso ali tá tão gostoso. Tá tão bom. Vamos comer. Aí tem aquela frase... Eu mereço. Eu mereço. Você merece. Maravilhoso. Você merece depois ter que tomar remédio, ficar doente, acontecer tantas coisas, amputações e... O diabetes, a cardiopatia, isso, né? Então, eu acho... É igual a história do dia do lixo. No dia do lixo pode. Eu falo, como assim dia do lixo? Olha o nome. Você vai pegar e vai jogar lixo para dentro do seu corpo. Você sabe que você está comendo coisas que vão te fazer mal. Isso não faz o menor sentido. E ainda põe dia do lixo. É como se você se tratasse como uma coisa qualquer, uma lata de lixo. E isso que acontece, é muito que as pessoas... Eu penso muito nas palavras. No momento que você diz, eu vou me fartar no dia do lixo, a sua mente está dizendo assim, olha, do jeito que você faz isso, faz aquilo, faz tudo, né? Se você pode botar esse tipo de lixo para dentro, quantos outros lixos você não está colocando e dizendo que merece? Inconscientemente, né? Eu digo assim, gente, a gente fala aqui, ouve aqui, isso aqui trabalha rapidamente, né? Mas se você está botando esse lixo para dentro, quais outros lixos você está merecendo colocar para dentro também? Você está aceitando. Aceitando. E às vezes aceita e voltando àquela coisa, né? Aquela que a gente acha que não merece.
se achando merecedora desse lixo. Né? Desse lixo. Porque esse dia do lixo eu mereço. Sim, sim. É toda uma construção que imperceptivelmente, né, inconscientemente, a gente vai levando para a vida. E principalmente, assim, eu digo assim, falando assim, eu vou falar para mulheres mais velhas, porque a nossa geração foi uma geração tão cheia de crenças, né? Tão cheia de palavras, tão cheias de músicas, né? Que fortaleceram crenças negativas. A Amélia, que era mulher de verdade. A Amélia não tinha a menor vaidade, né? Olha que frase, né? Então, assim, você tem as músicas que trazem... E a Amélia que é a boa. A Amélia que é a boa. A Amélia que é a boa. A que atura tudo e não quer nada que é boa. Você que está se querendo, que está fazendo por você, você não é boa, não. E isso, eu vou falar até uma coisa assim, pode até soar desagradável para muitas mulheres, eu digo assim até para a nova geração, mas a mulher é muito mais, eu vejo que a mulher é muito mais preconceituosa que o homem. Muito mais. Porque ela veio com tudo isso e ela olha a mulher, a Amélia que era boa. Você está pintando o cabelo, fazendo batom, está emagrecendo, tá... Tu é o quê? Sabe? Então, e ela se coloca naquela Amélia com aquele sofrimento, com aquela disputa de dores, né? E a outra que está realmente se amando, ela é a condenada pela sociedade. E, de um modo geral, não só condenada pela sociedade, mas muito provavelmente ela está fazendo aquilo por outro homem. Né? Ela está fazendo para obter, né? Porque é sempre assim, você separou, você tá, então você tá namorando, você come, porque a impressão que dá é que para a gente mudar esse lugar é em relação pelo outro, né? É uma coisa, é uma construção muito doida. E você tem que trabalhar. Teve uma vez, eu fazer uma palestra, né? Autoconfiança, poder da sedução. Coach, mentoria para mulheres, autoconfiança. Mas que é o seu trabalho hoje. O meu trabalho. Mas como o nome é sedução, seduza-se, as pessoas pensam muito. Então, fala assim, gente, né? Aí eu vou puxar um outro... De novo, assunto, sexualização, né? A sexualização. Então, eu falava assim, olha, você, tá? Seu marido tá lá. Hoje ele vai chegar. Aí você fala assim, olha, eu vou me arrumar toda linda, toda gostosa, vou botar esse baby doll vermelho, essa cinta liga, faz um batom, cabelo, uau, toda linda. Aí ele vai chegar, você abre a porta, ele sai correndo, vai, tá bom, amor, tá? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ele não me ama, ele não me quer, ela não sei o quê. Porque ela se fez tudo, preparou para ele. Sim. Ele não quer saber de mim. Esse homem passou um dia de cão no trabalho. Aí, na hora do almoço, sabe o que ele fez? Ele descontou na comida, comeu aquela dobradinha terrível. Chegou em casa com uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Ele quer saber de cinta liga, ele quer saber de nada. Mas a mulher, ela não quer saber que ele passou aquele dia. Não estou defendendo a dobradinha dele. Mas ela está achando que ele não ama mais, porque ele já tem outra. Porque a outra botou uma roupa melhor, uma roupa mais sensual. E não é sobre isso. E não é sobre isso. Porque no momento, se ela dizer, não, hoje eu quero ficar toda linda que eu vou me olhar no espelho. Eu digo uma coisa, quando eu acordo de manhã, me olho no espelho, ele se apaixona. Ele vira para mim e fala assim, ai, mulher, você tá tão linda, tão gostosa, tão maravilhosa. É isso. É sobre isso. Mas eu botei a cinta liga e o outro gostou. Hoje ele tá bem para me olhar também. De cinta liga. De cinta liga, de fazer uma coisa. Mas se ele não estiver bem para me olhar com aquela...
Sabe? Eu sei do meu valor, porque é Sim. sobre isso. Então, é muito... E aí vem uma outra coisa. Eu acho que eu mudei um pouco o rumo da história, né? Mas deixa eu só pegar um ganchinho do que você está falando, porque eu acho que é essa coisa da expectativa. Porque quando você se apronta para o outro... A expectativa. Você tá jogando toda a responsabilidade pro outro. Ele tem que chegar aqui, me achar linda, maravilhosa, gostosa, ele tem que estar ali à disposição. E não é isso. Agora, se você se apronta e diz, não, eu estou gostosa pra mim. Muito provavelmente, na hora que ele for deitar, vai falar, nossa, mas que cheiro bom, né? Porque não é sobre o outro, é sobre você. E quando a gente foca na gente e não no outro, a expectativa muda. E aí, quando muda a perspectiva, meu Brasil, muda também a resposta. Sim. Então, foco nisso. Não, mas o que eu quis falar sobre essas palestras, teve uma vez que tinha um homem, porque era só para mulheres. Para mulheres. Olha, ele ficou tão surpreso sobre isso. Eu senti que ele ficou agradecido para que as mulheres tivessem essa percepção que o homem também não é obrigado a ser seduzido por a hora que a mulher quer, né? Sim. Que é esse processo de sedução. Mas existe uma coisa louca na sociedade, né? Porque, assim, o homem tem que estar sempre a postos, ele tem que estar sempre garanhão, ele tem que estar sempre ali, né? A postos, né? Ó, quero agora. Opa, vamos lá. Ai, enfim, opa, né? Eu tô maravilhosa, você não quer. E a mulher, por outro lado, tem que também estar à disposição deste esposo, desse marido, né? E a gente esquece que as relações mudaram muito. As pessoas hoje trabalham o dia todo, né? Tem movimentos diferentes, pontos diferentes. E assim, imagina, eu médica, eu atendo muito casal. Gente, juro, tem muito casal que gosta de entrar junto e tem casal que não gosta. E eu até prefiro que cada um tenha o seu momento de consulta, porque eu acho importante que cada um tenha o seu lugar. Mas não é todo casal que aceita isso. Mas tudo bem. Mas vamos falar... nós não temos segredos. Não temos segredos, Roberta. Podemos falar tudo pro outro. Eu acho que a gente tem sempre alguma coisa que a gente não quer falar, né? E não é por segredo. Não. É porque é algo que eu quero dividir com uma outra pessoa, de um outro jeito, num outro olhar. Mas a maioria, graças a Deus, gosta de separado. Mas é muito interessante, minha gente, porque quando a gente vai falar, e eu sempre pergunto de sexo, e é interessantíssimo, Sandra, porque mesmo quando entra com alguém da família, né, eu pergunto, né, se tem vida sexual ativa ou não. E muitas vezes é o neto que responde, que isso, doutora Roberta, vovó não faz isso não. Eu falo, por quê? Celibato? Ela é prometida para alguém? Então, assim, as pessoas mais novas acham que velho não transa. Ninguém transa, entendeu? Ninguém faz sexo, que é tudo, né? Uma coisa muito esquisita. Acho que todo mundo nasceu, né, por ordem divina. E aí, quando eu vou falar desses casais, eu vou perguntar, parece que a gente tá falando que transaram com pessoas diferentes. Totalmente. Porque a visão de sexo dele é totalmente a visão do sexo dela é outro. É outro. Então, assim, é muito doido essa visão do sexo. Porque a mulher busca uma coisa e o homem outra. A mulher quer intensidade, o homem quer performance. E aí entra o problema, porque o homem, ele quer performar aos 85 anos como se ele tivesse 18, né? Não. E aí sabe o que acontece? Jesus amado. Aí meu povo cai a ficha. E ele se sente incapaz. Já que eu não posso fazer aquilo que eu fazia, não faço nada. Não faço nada. Isso. E aí, meu se inibe. Deixa eu explicar, gente. Vamos lá, titia vai sentar aqui e vai desenhar agora, né? Não é isso. Nem sempre o importante é estar lá dentro. Às vezes o que fora é muito mais interessante. E isso vale para os de 30 também, para os de 40, para os de 50, né? Mas não adianta. E aí, o homem, socialmente, o homem criou essa ideia que ele tem que estar, né? Duro, firme e performático. Tem que subir no teto, né? Jogar, fazer polidense, né? E às vezes a mulher não quer isso. Não quer nada disso, meu Deus. Socorro. A mulher, o que ela quer? Por quê? O homem é muito visual. É isso. É muito visual. A mulher não, ela quer um chamego, um olhar. Ela quer
Gente, só um flerte. Sim. Porque eu creio, assim, isso na minha visão, o processo é mais importante do que a meta. Exatamente. Deixa eu contar pra você. É mais importante. Por o homem, o negócio é atingir o alvo. Exatamente. A mulher, não. É o processo. Eu tenho um casal, é impressionante. A relação dos dois, acho que a gente vê um em cada 100, sabe? Um em cada 1000. É muito incrível a relação dos dois. E eles estão casados há 66 anos, se não me engano. Ele já tá com 90, ela tá com 87, Uau. né? E isso tem foi logo depois da pandemia, se não me engano, já tem uns 3 anos. Ele chegou um dia para mim no consultório, eles vão juntos e eles fazem a consulta juntos. E aí ele falou para mim assim: queria te perguntar uma coisa. Falei, pergunte. Eu tenho muita saudade da gente fazer umas coisas. Eu falei, ai, que lindo, gente, adoro fazer umas coisas. Ai, é tão bom. Eu falei, eu também adoro fazer umas coisas. E ela roxa, né? Aí ele assim, mas assim, você sabe, né, Roberta? Ela tem artrose. Eu falei, e você? Ele, não, eu também, né? Mas assim, você sabe que pra mim também é difícil. Eu falei, claro, eu tô entendendo tudo. A mente tá Olha aí a mente tá Aí eu falei, vamos criar uma estratégia. Né? E aí pensamos, eu falei, vamos pensar nos cenários, né? É melhor na cama, ok. Todo mundo deitado, sem grandes performances, porque é mais difícil, tem artrose, vamos ver, pensar. Falei, você gosta de cheiro? Ele, ela tem um perfume. Falei, aí nós vamos por aí. Falei, olha, você vai pegar esse perfume, vai comprar um creme hidratante sem cheiro e vai misturar, vai pingar o perfume que ele gosta nesse hidratante. Entendido? Entendido. Tá. E você vai brincar de passar o hidratante pelo corpo dela todinho, sem esquecer um pedacinho. Ai, que coisa boa! Isso vai pra ela também. E ela roxa, Sandra, roxa, maravilhoso. Tá bom. Eu dei essas orientações, né? E depois, prescrição médica, doutora Roberta, bissexualidade humana. E aí, tudo bem. Passou 2 meses, que eles vão no consultório a cada 2 ou 3 meses, volta eles. E ela diz pra mim assim, Roberta. Falei, e aí, como é que estão? Ela, ai, menina, o negócio do creme. Eu falei, o negócio do creme. Ela, nossa, deu certo. Que maravilha. Oh, que coisa boa. Ela falou, Roberta, foi tão lindo. Resumo, você sabe o que ele fez? Ele botou pétalas de rosa na cama no dia do creme. Então, e eles fizeram um ritual com aquilo ali e foi um sexo maravilhoso, Sandra. Dentro da perspectiva possível para aquele casal. Mas foi tão íntimo e tão incrível e que muita gente não tem. E pôde perceber que, gente, eu ainda posso fazer sexo. Sim. Mesmo que eu não faça aquelas coisas que eu fazia anteriormente. Exatamente. E não deixou de ser sensual, não deixou de ser amoroso, não deixou de ser carinhoso, não deixou de ter ali todo o prazer que eles estavam buscando dentro daquilo que era possível para ambos. E tá tudo bem. E olha que coisa linda isso, gente. Né? Então, assim, os homens às vezes acham que a performance é uma coisa tão, assim, grandiosa e que não precisa nada disso. Mas aí que tá também, é uma crença que os meninos tiveram desde a infância, aquela coisa, você tem que fazer, porque o homem... Eu acho que agora, essa nova geração não tem tanto essas crenças como antigamente, que o menino começava com a revistinha e tinha que fazer isso, e pelos filmes, sabe? E não mudou. E eles acompanham que os amigos da mesma idade que mentem. Mentem muito. Que mentem. Gente, mente, viu, gente? Muita mentira. Eu sou médica, eu sei o que eu tô falando. E mentem um para os outros, assim, e eles ficam naquela ilusão. Agora, eu não sei, mas eu acho que essa nova geração já não tem tantas essas... Eu acho que não mesmo. Eu acho que é uma geração que já não tá tão preocupada em performar,
né? Muito pelo contrário, eles têm até uma visão até um pouco distanciada do sexo. Eu acho muito interessante isso também, né? Uma coisa meio nem ao céu nem ao mar, né? Mas assim, você hoje se vê sexualmente mais livre? Olha, eu acho o seguinte, assim, eu passei a menopausa, eu acho que eu peguei a menopausa cedo, né? Tem mais de 20 anos, a gente ficava assim, escondidinha, assim. Caladinha. Porque ainda tem um pouco do preconceito na menopausa. Sim. Mas há um tempo atrás eu acho que era bem maior. Você falar com a sua colega de trabalho que você entrou na menopausa é saber para que todo mundo soubesse assim, essa mulher não vale mais nada, não serve mais. Não procria, tá ressecada, tá seca, pronto. Só que para mim era o seguinte, eu falava assim, fechei a fábrica, abriu-se o parquinho de diversões. Aí sim! Fechou a fábrica, porque você perde aquelas preocupações, você já não tem mais... Abriu o parquinho de diversões, porque na nossa mente, né, eu não me vejo uma mulher assexuada, como há um tempo atrás, como as pessoas ainda pensam, né? Que uma mulher com mais de 60 anos, para quê fazer? Você faz isso? E eu vejo muito quando digo, eu faço polidense. Sabe? Ela é? Exatamente. Sabe? Porque, na verdade, a gente ainda tem essa história que, assim, por que essa questão da menopausa sempre foi um tabu? Porque a mulher nasceu para procriar. Né? A ideia é, você tem que nascer para procriar. Você tem que ter filhos. Então, uma mulher seca é uma mulher que não tem mais nenhuma serventia. Né? Então, você nasceu para procriar. Você não nasceu para fazer sexo para ter prazer. Isso é para o homem. E aí, ele tinha a mulher da vida... que ele tinha o sexo com prazer e a mulher de casa que ele tinha para procriar. Bom, então tinha muita distinção. A mulher do polidense era a da diversão. A da diversão. E a mulher de casa que era um sexo padrão, que não era para ter prazer, mas era para procriar. Passa-se o tempo e a sociedade ainda continua dentro dessa visão, mas o mundo foi mudando. Então, essa mulher menopausada, ela deixa de procriar, mas ela continua sendo a mulher que quer o prazer. Continua. Ela quer o prazer, tá tudo certo, né? Eu fechei a fábrica, não vou ter mais filhinho, filhinha, não. Mas o sexo, o parquinho de diversão continua ali. Aberto. Aí você abre, você muda o negócio. Sim. Você perde a fábrica, começa o parque, muda o negócio, mudança de carreira. Sim, deveria transição ser visto de carreira. Transição de carreira, de ser uma operária de fábrica, né? Para ser uma menina de roda gigante. Sim. Vamos brincar na roda gigante, fazer outras coisas, né? Aí me lembrou muito que Nelson Rodrigues. Sim, Nelson Rodrigues, maravilhoso. Que ele desconstruía totalmente a mulher de casa. A mulher de família. De família, que era aquela que quando o marido saía... A mulher real... Sim. Que tinha o prazer, estava na hipocrisia da sociedade, mas que buscava o prazer, né? Aí vem Dona Flor e seus dois maridos. Né? Essa mulher que olha para o sexo sem fins procriatórios, né? Então, essa mulher que realmente enxergava o sexo de uma outra perspectiva e que era sempre vista como uma mulher... uma mulher não digna de casamento, sim, não digna de família. Eu vou até mais, Roberta, porque há um tempo atrás, eu vou dizer uma coisa, eu sofri muito, porque eu sempre fui essa pessoa, uma criança de rir muito, muito sorriso, muito curiosa, de brincar muito, e existia... Né? Eu cresci com uma crença muito difícil. Existia aquele conceito, muito riso, pouco siso.
Aham. A pessoa que ri é a pessoa que não presta, é a pessoa que, sabe? Que leva tudo na flauta. Meu avô falava isso. Não tem responsabilidade. Essa pessoa não tem responsabilidade. E isso vai criando. E foram crenças assim de... Eu queria muito, era rir, brincar. Queria rir, brincar. E queria namorar. Então, por muito tempo... Né? Isso ficou na minha mente, como, será que eu vou ser uma mulher para casar? Por quê? Uma pessoa que ri muito, que uma pessoa que gosta de dançar. E eu sempre me vi assim, um pouco à frente, né? Enquanto todo mundo gostava do Roberto Carlos, não sei o quê, aquela coisa mais eu te amo, né? Eu queria era uma Rita Lee, não sei o quê, eu gostava era do Raul Seixas rasgado, sabe? Então, esse povo é uma pessoa, sabe? E eu fui estudando, vivendo, trabalhando, casando não, casei uma vez só, 40 anos já. E depois falei assim, gente, e continuei por muito tempo, né? Até essa é uma síndrome de impostora, né? Porque eu tô casada, eu tenho família, eu tenho isso, trabalho, toda uma coisa certinha. E durante toda a minha infância, minha juventude, eu fui vista como a menina que gosta de ir ao baile, a menina que gosta de dançar, a menina que ri muito, que bate papo com todo mundo, que é extrovertida, que vai ser, sabe? Então, eu acho que muito disso passou muito para nossas gerações de mulheres 60 a mais. Essas mulheres que estão hoje em dia, eu vejo assim, que estão despontando, assim, como mulheres inspiradoras, mulheres à frente do tempo, elas sofreram muito. Sim. Sofreram muito com o preconceito das outras meninas. Sim. Né? Olha, uma vez uma pessoa me falou assim, né? Era parente, né? Que em determinado momento a mãe da menina não queria que ela saísse comigo. Eu adorava baile de James Brown, eu dançava toda, ia pro baile. Aí ela falava assim, mãe, você é quadrada. E a mãe falava assim, é melhor você ser quadrada do que ser redonda, redonda feito maçaneta, passando na mão de todo mundo. Olha isso, que loucura. Gente, ela me falou isso depois de me ver, né? Fazendo colchinha, que eu adorava costurar roupinha para os meus filhos quando eu era pequena. Voltava do trabalho, eu ficava lá. Olha, quem diria, porque quem te viu, quem te vê, você aí fazendo... Quem te viu e quem te vê é ótimo. Aí eu falei assim, gente... Então, eu vejo que todas essas mulheres... que elas não ficaram assim de repente, né? Porque que eu vejo muito pessoal falando, depois dos 50, não, você já veio assim, já. Sim. Aí quando chegou a 50, aí você já estava cansada do julgamento. Exato. Aí chega uma hora que a gente desliga a chave e fala, ok, cansei. Tá bom, chega. Cansei, já ouvi demais o que você tinha para falar, agora eu não quero mais. Agora eu me aceita. Né? Mas essa mudança não foi de uma hora para outra. Sim. Não foi aquela pessoa que estava totalmente condicionada ali naquela sociedade machista, patriarcal, aquela coisa toda. Era aquela mulher que já estava buscando, né? A sua liberdade, conhecimento, viver, né? Desde cedo. E chegou um momento e falou assim, não, eu tenho que botar a minha... garotinha para fora, eu tenho que botar essa mulher que eu sempre reprimi, eu tenho que deixar ela acontecer. Gente, pelo amor de... Vocês acreditam que a gente já tá nesse podcast há quase 1 hora e a gente parece que o tempo, assim, não passou, né? Porque, assim, é tanta coisa, é tanta inspiração.
Quando a gente ouve uma mulher como a Sandra falando isso, a gente tem muita esperança, não tem? De que as coisas vão, assim, mudar completamente, que as pessoas vão reviver, vão revisitar, vão redirecionar as suas histórias, porque tudo é possível. Desde as coisas mais simples, até porque não polidense, que você, de repente, pode hoje, a partir de hoje, entender que você pode fazer. E a gente tem que terminar o podcast, não tem jeito, você tem que me dizer duas coisas. O que te pira, o que pira a Sandra, o que deixa a Sandra chateada com a vida e o que te inspira, o que você vê, olha e fala, cara, que inspiração incrível. Fala pra mim, Sandra. Olha, o que me pira, tá? A minha formação em ciências sociais, sou socióloga, né? O que me pira é quando alguém fala assim, né? Que eu repeti muito isso hoje. A sociedade, o outro, né? Tá certo que em certos momentos realmente a gente tem que falar sobre o outro que faz a sociedade. Mas é aquela pessoa que fala assim, olha, eu sou assim, mas aquele outro, mas o outro, mas o outro. Aí eu digo assim, gente, esse pessoal de Marte, quando chega aqui na Terra, ele faz tanta loucura que deixa o povo da Terra ensandecido, porque quem é esse outro? Pois é. Que não somos nós, né? E eu vejo que isso me deixa muito pirada quando você fala sobre o filho do outro, quando você fala da geração do outro, quando você fala do comportamento do outro, e você não vê que você é o outro do outro. Sim. Né? Eu sou o seu outro, você é meu outro. Mas nós somos sempre o outro. Sim. E a pessoa fala como se fosse assim, sabe? Como fosse um alecrim dourado. E as outras pessoas que vêm de Marte, porque não são da Terra, não estão da Terra, te deixam. E eu falo sempre assim, né? O que o outro te espelha que te incomoda tanto, né? Porque é isso, né? Isso. Quando você fala é porque o espelho bateu esquisito, né? E a gente acha que a gente realmente é do outro mundo. E o que inspira a Sandra? Ai, gente, o que me inspira, sabe? É o sorriso, é estar com uma pessoa... É o jovem. Mas eu não te digo jovem de idade. É aquela pessoa que você senta e vê que está cheio de projetos de vida, que vive o momento, mas acorda naquela, sabe, naquela vivacidade, naquela energia de, gente, eu estou vivo e grato e querendo mais, aquele amor pela vida, né? Não é um amor pelo outro, por todos, pela família, não. É o amor pela vida, é aquela coisa assim, gente, isso aqui é tão bom, é tão abundante. Então, isso me deixa assim, eu acho que é a energia, sabe, que está na natureza, que está no sol, está em todos os lugares, mas está aqui, ó, está aqui nesse momento. É palpável. Palpável, aquela coisa que chega assim, sabe? Uau! Você olha o brilho dos olhos do outro. Quando a pessoa está me falando sobre alguma coisa, sobre um... Uau! Quanta coisa aquela pessoa tem dentro para colocar para fora. Ah, gente, isso me inspira muito. Isso me deixa assim, sabe? Vai assim, poxa, não é aquela coisa assim, que o outro pode fazer, eu também posso. Não, é, gente, quanto aquela pessoa pode fazer, como isso é bom. Como tem coisa para dar, como essa pessoa tem coisas para dar, isso me inspira muito. Eu acho muito gostoso isso. Uau! Vocês viram? Sentiram a energia daí? Esse nível de inspiração, é isso que Velho Pode faz. A gente aqui trabalha com essa energia, com essa inspiração, com essas histórias que fazem a gente todos os dias, pelo menos um minutinho, parar e revisitar a nossa própria história. E se cada pessoa que ouvir um episódio nosso, por um segundo, fizer um startzinho assim, a gente já tá com missão cumprida aqui no Velho Pode. E é isso, é essa inspiração, essa alegria, essa energia que a gente quer que vocês recebam aí, daqui, sempre, todos os dias, da casa de vocês. Curte, compartilha, fala pra todo mundo, conta que Velho pode e que aqui só tem histórias que inspiram. Um beijo grande e até a próxima, gente. Fiquem com Deus.